tema dessa semana para a igreja, para a comunidade escolha, é as duas naturezas. Todos nós somos feitos ou recebemos duas naturezas. Uma natureza carnal e uma natureza espiritual. A natureza carnal nós recebemos por intermédio dos nossos pais, por causa do sangue que corre na nossa veia. E a natureza espiritual nós recebemos quando o Espírito Santo veio morar dentro de nós. Então, quando o Espírito Santo estava ministrando essa palavra ao meu coração, o Senhor falou comigo a respeito de como eu vejo o mundo, como eu me relaciono com o mundo. E quando digo mundo, me relaciono com as pessoas, me relaciono com as circunstâncias, como que eu ajo diante de cada situação que se apresenta na minha vida. E aí, o Espírito Santo me fez parar e falar assim: ministra à igreja a visão com a qual eles estão operando nesses últimos dias. A nossa visão, a forma como nós vemos e como nós nos dirigimos, vai determinar o fechamento da nossa história. E eu quero deixar como 2 pontos para você começar a meditar. Primeiro, a maneira como você vê, trata e julga as pessoas. Olha para mim, por favor, preste atenção. A maneira como você vê, como você trata e como você julga as pessoas, denuncia seu verdadeiro caráter, se convertido ou convencido, se espiritual ou se carnal. 2, a forma como você se comporta diante das oportunidades e decisões diárias vão determinar o final dos seus dias. Se em alegria, cercado de família e amigos e cheio de bens, ou se sozinho e frustrado numa caverna. Eu quero fiz questão de colocar fechado numa caverna por causa do nosso tema anual. Nós estamos vivendo o ano de Abraão. Depois nós vamos colocar de volta aqui o nosso banner do ano. A gente está falando de Abraão, mas tem um parente de Abraão que tem uma participação especial nessa história, que é quem é? Ló. E a gente sabe que, embora Ló tenha andado durante muito tempo com Abraão, os olhos de Ló nunca foram transformados. Ele nunca permitiu que o ensinamento de Deus, o ensinamento do seu tio, a fé do seu tio, a forma do seu tio se relacionar com Deus e com as coisas, mudasse o seu coração. E aí a consequência disso foi que Abraão prosperou, Abraão cresceu, e Ló, infelizmente, foi parar numa caverna. Enquanto Abraão simboliza os nascidos do Espírito Santo, Ló tipifica os nascidos da carne. Os nascidos do Espírito têm natureza divina. Diga comigo, os nascidos do Espírito têm a natureza divina. Razão pela qual vivem na dependência da fé em Deus. Esses são os filhos de Abraão. Já os nascidos da carne, no entanto, vivem na dependência dos 5 sentidos que fazem parte da nossa natureza carnal. Aí, se eu não ando em espírito, eu vou agir de acordo com os meus sentidos, para onde as circunstâncias me mostram, naquilo que eu estou sentindo no meu tato. E quais são os 5 sentidos que nós temos? Vamos lá? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Vamos juntos?
Vamos relembrar? Tempo de escola? Vamos lá? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Você conhece alguém que age de acordo com o que está sentindo? Você conhece alguém que age de acordo com o perfume, com o odor? Isso aqui está cheirando bem, isso aqui está cheirando mal. Você conhece alguém que age, que toma a decisão de acordo com a beleza aparente das coisas? Só eu que conheço? Há mais alguém que conhece? Alguém que toma a decisão baseado na beleza de alguma coisa? Nós, homens aqui, por exemplo, naquela pessoa que compra um carro por causa da beleza da calota do carro. Por causa do ar. É aquela pessoa que compra uma casa porque viu e achou bonito, mas não procurou saber o que realmente, né, como é a planta daquele lugar. Não estudou as circunstâncias, a vizinhança para morar no local. Foi porque simplesmente olhou e achou bonito. Infelizmente, as pessoas que agem dessa maneira sofrem consequências. E infelizmente, quando nós tomamos decisões erradas, a gente volta a dizer: nas decisões erradas que nós tomamos, é só a gente que sofre, não é verdade? Normalmente quem sofre junto? A família. E é sobre isso que o Espírito Santo está falando conosco aqui hoje. Deus não quer que a tua família, que a minha família, que a nossa família sofra por causa da nossa visão. A gente não pode continuar errando, tomando decisões erradas, porque por um acaso continuamos agindo de acordo com as circunstâncias da vida, de acordo com o que o nosso corpo está sentindo. Apesar de Ló ter vivido com Abraão por muitos anos, e até ter sido abençoado por causa dele, mesmo assim, não aprendeu a lição, a visão espiritual, a doutrina da fé. A escolha pelas Campinas do Jordão, para onde que ele foi? Para as Campinas do Jordão. Foi a materialização da vontade de viver segundo a sua vontade e sem querer obedecer. O grande problema, muitas das vezes, na vida de alguém é não querer obedecer. Mas obedecer o quê? Às vezes nem é a uma pessoa, mas obedecer a uma doutrina, obedecer a um ensinamento e, acima de tudo, obedecer à vontade de Deus para a nossa vida. Naquelas circunstâncias, quando houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, o que ele fez? Ele olhou para a beleza das Campinas do Jordão. Para lá é bonito, para lá é próspero, para lá tem riachos, para lá tem muita grama, é para lá que eu vou. Olha para cá. Normalmente, na hora dos conflitos, normalmente na hora dos problemas, normalmente nas horas dos intempéries familiares, o inimigo sempre vai mostrar para a gente uma decisão mais fácil, uma decisão mais rápida. Quando a gente está passando por um momento de luta e aflição, quando alguma coisa não está acontecendo do jeito que a gente achou que deveria acontecer, normalmente a gente quer tomar uma decisão imediata. Eu preciso resolver isso. E às vezes Deus está dizendo: espera mais um pouco, porque eu vou agir nesta situação. Ou talvez, se você esperar, se eu esperar mais um pouquinho, a gente nem precisa tomar decisão nenhuma, porque Deus, ele se encarrega de resolver o problema. Às vezes, sabe o que acontece? Não é você que tem que sair. Às vezes, Deus tem que tirar. Diga para o teu irmão: às vezes, não é você que vai sair, às vezes é Deus que vai tirar. Mas se você ficar empolvoroso, se você ficar nervoso, se você ficar agitado, se você ficar ouvindo as palavras das pessoas que não entendem o seu problema, certamente você vai tomar uma decisão por causa do momento. E Deus está dizendo para a gente aqui hoje: para de agir de acordo com as suas emoções. Aleluia. Para de agir de acordo com a situação. Amadurece, crente. Amadurece, André. Amadurece, William. Amadurece, Gleice. Amadurece, Josi. Amadurece, Maria. Amadurece, Tiago. Amadurece, Thalita. Diga para o teu irmão: amadurece, irmão. Amadurece. Fica maduro, mas não cai no pé, não, por favor. Cai não.
Quem aqui nunca tomou uma decisão louca? Nunca deu certo. Nossa, ninguém levantou a mão, né? Quem aqui já tomou uma decisão assim desajustada? E depois, como um bom carioca, falou assim, caraca. O que eu fui fazer? Porque o carioca, tudo pro carioca é caraca. Né? Aqui é Daí. Não. O carioca, Não. aqui é daí. Pro carioca é caraca. O carioca, se uma coisa está dando certo é caraca. Se uma coisa está assim meio torta, caraca. Se deu muito errado, caraca. Tudo é caraca. Oaiço, é mineiro, oaiço. Mas enfim, quem aqui nunca tomou uma decisão louca? Todos nós. Mas isso é quando nós não tínhamos a direção do Espírito Santo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Porque agora nós nos convertemos, os nossos olhares estão transformados pelo Senhor e eu já não faço nada segundo a minha vontade. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Aleluia! Então, segundo o que nós estamos entendendo aqui, quando alguém age de acordo com a sua vontade, fica ali dando coisa para a direita, coisa para a esquerda, dizendo eu não obedeço, eu não faço, eu vou para onde eu quero. De acordo com essa visão carnal, está caracterizado uma rebeldia. E rebeldia significa síndrome de Lúcifer. Todas as vezes que eu não ouço a voz de Deus, todas as vezes que eu não ouço a voz de quem me quer bem, todas as vezes que eu não ouço a voz de quem está me doutrinando, quem está me discipulando, quem está cuidando de mim, todas as vezes que eu não ouço a voz do meu pai, eu não ouço a voz da minha mãe, eu não dou atenção ao que a minha esposa está falando, eu não ouço o que o meu marido está falando, eu estou agindo, muitas das vezes, de acordo com o princípio de Lúcifer, para causar destruição, para causar separação, para causar perda, para causar danos. Porque se você tem do seu lado alguém que quer o teu bem, se você tem do teu lado alguém que está trabalhando com você, remando com você, como Abraão estava trabalhando, e Ló era abençoado porque andava com Abraão, meu Deus, é muita loucura sair de perto de alguém que só quer ver o teu bem. Concordam comigo? É aquele filho que abandona a casa do pai porque agora eu sou homem, agora eu sou mulher, agora eu vou viver do meu jeito. Esquece que a pessoa que mais quer bem a ele, que mais quer bem a ela, está ali. Que quando fala a verdade, não fala a verdade para matar, não fala a verdade para machucar, mas fala porque não quer que o mundo corrija, com força, com ignorância, com violência. Ela não é papai? Ela não é mamãe? É. Quem é a pessoa que mais quer bem ao marido, senão a esposa, que quer ver o sucesso dele? Qual é o marido que não quer ver o sucesso da esposa? Porque se os dois estão caminhando na mesma direção, os dois vão trabalhar de acordo com a melhor decisão para o casal. Então, quando a gente não ouve esses conselhos, quando a gente deixa de lado o conselho, qual é o princípio que está se manifestando aí? Princípio de Lúcifer. E aí a gente vai trabalhar agora um outro texto que revela que é possível estar numa situação complicada, vivendo uma questão caótica e tomar a decisão acertada, ainda que seja tão somente pela fé. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 1, no verso, o texto está em Ruth 1, do versículo 1 ao versículo 22, mas eu vou ler 3 versículos apenas. Aqui nós estamos diante de uma situação em que Ruth, Noemi e Orfa estão numa situação de fome, de desolação, abandonadas, sozinhas, viúvas, sem perspectiva, sem ninguém para cuidar, vivendo numa terra caótica, onde não havia perspectiva para sobreviver. E agora Noemi vai se dirigir, vai sair daquela terra de humilhação, daquela terra de luta, daquela terra de sofrimento, e vai voltar para a sua parentela, voltar para o seu povo, porque sabe que lá Deus iria trabalhar em seu favor. E aí, como uma boa líder,
ela propõe para as duas tomar a decisão que melhor falara a seus corações. E aí nós vamos ver duas mulheres vivendo a mesma situação, tomando atitudes totalmente adversas. Olha comigo, no versículo 14: então levantaram a sua voz, e tornaram a chorar. O que elas estavam fazendo? Chorando. Se elas estavam chorando é porque estava doendo, estava sofrendo. A situação era horrível. Primeiro porque não havia perspectiva, e depois porque naquele momento de decisão elas iam se afastar uma da outra. Ei, e às vezes a pessoa que vai sair da tua presença, você está dizendo assim: você precisa ir, porque se você ficar aqui você vai morrer, se você estiver olhando com olhos normais. Mas o fato da pessoa ser tirada da sua vida, o fato da pessoa tomar a decisão de se apartar de você, vai causar tanta dor, mas vai causar tanto sofrimento, que ambas as pessoas começam a chorar. Mas eu digo novamente para você, a decisão ela tem que ser tomada. Talvez em sua vida, em algum momento na sua história, você tenha se apartado, ou alguém tenha se apartado de você, isso causou muita dor. Mas isso manda dizer para você que hoje, que aquele apartar é porque aquela pessoa, ela não andava com você, ela não tinha a mesma visão que você. E quando a situação se apresenta, quando a luta se apresenta, é a oportunidade que Deus tem para revelar quem realmente está com a gente. E diz a palavra que elas choraram, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Diga comigo: Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. O que Orfa está fazendo aqui? Mesma coisa aqui? Judas. Quantas das vezes a pessoa que beija o seu rosto faz você chorar? Quem aqui nunca passou por isso? Nunca passou? Você cuida, você ama, você dá o seu melhor, você deixa de tomar para a pessoa tomar. Você enfrenta lutas, barreiras. Você entende o que ninguém mais entenderia. A pessoa te confessa algo, coisas que para outro ela seria trucidada, mas confessou para você e você acolheu. E quando a situação se apresenta, o que essa pessoa fez? Beijou seu rosto, falou assim: ó, fica aí. Eu tenho algo melhor para fazer do que andar com você. Quem já viveu isso aqui? Mas o Espírito Santo manda dizer para você que o Espírito Santo viu. O Espírito Santo viu quando você foi traído, quando você foi traída. O Espírito Santo viu. E nada que as pessoas fazem com a gente fica anulado. Deus vê todas as coisas e está dizendo: no tempo certo eu vou pedir conta, no tempo certo eu vou te justificar, no tempo certo eu vou revelar que era você que estava com a razão e ela estava errada. Glória a Deus. Nada que as pessoas fazem conosco deixa de ser registrado no caderno de Deus. Catuca teu irmão e diz assim: ó, fica tranquilo. Catuca diz assim: fica tranquilo, Deus viu. Diga: Deus viu, e Ele vai trabalhar em teu favor. Só quem toma posse dessa palavra vai fazer assim: eu tomo posse. A situação era a mesma, e Orfa simplesmente beijou o rosto da sua sogra e foi embora. Porém diz a palavra que Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo, aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Para quem é que ela voltou? Voltou para o seu povo e voltou para os seus deuses. Significa que ela nunca esteve lá. Ela nunca esteve com Deus.
Tem pessoas que você insiste em fazer ficar com você, você implora para ela ficar com você, mas ela nunca esteve com você, ela nunca somou contigo de verdade, ela nunca comprou os teus planos, ela nunca somou com você, ela nunca te considerou. Porque na primeira oportunidade ela volta para onde? Para os seus deuses. E voltar para os seus deuses significa o quê? Voltar às velhas práticas. Voltar ao passado. Esquecer tudo que viveu com você. Tudo que você abdicou por ela. Tudo que você fez por ela. Mas Deus manda falar para você de novo. Eu vi. Deus está dizendo aqui hoje, o Espírito Santo está falando comigo, e eu sei que tem pessoas precisando ouvir essa palavra. O Senhor manda te dizer: eu vi o que fizeram com você, eu vi o quanto você sofreu, eu vi o quanto você chorou, eu vi que a pessoa foi embora e você não pode fazer mais nada, e cada lágrima que caía dos teus olhos, o Senhor estava lá colhendo, dizendo: no tempo certo, eu vou usar essas lágrimas para regar o seu jardim. Aleluia, aleluia. Para cada lágrima que cai dos nossos olhos, irmãos, Deus tem milagre para fazer. Aleluia. Vou dizer de novo, para cada lágrima que cai dos teus olhos, Deus tem um milagre novo para fazer. Então não se importe. Aliás, não se importar é uma hipocrisia. Não se prenda à pessoa que fez você chorar. Diga comigo: Deus viu. Jesus. Deus viu. Deus viu. Pega na mão do irmão assim: Deus viu. O marido não viu, mas Deus viu. A mãe não viu, mas Deus viu. Os filhos não viram, mas Deus viu. O amigo da escola não viu, mas Deus viu. O amigo do trabalho não deu atenção, mas Deus viu. Deus está dizendo para você aqui hoje, eu insisto nessa palavra, o Espírito Santo manda te dizer, o Senhor está dizendo: eu vi. Quando você chorou sozinho, o Senhor te viu. E Orfa foi embora. E Ruth disse, porém, Ruth, não me enche para que te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. O Senhor já havia se revelado ao coração de Ruth, e porque o Senhor havia se revelado ao coração de Ruth, ela tinha uma visão diferente. Ela não era como Orfa, que ela olhava para as circunstâncias, ela olhava para a eternidade. Ela estava dizendo: o Deus que te ajuda, o Deus que te capacita, o Deus que te honra, é o Deus que eu aprendi a servir, e eu sou serva do Senhor, assim como tu és. Então eu não vou te abandonar, porque eu preciso continuar aprendendo com você, porque o Deus que te honra também vai honrar a minha vida, honrar a minha existência. Aleluia. Eu não sei o que você viveu até então, mas o Senhor manda falar para você ficar firme. Aleluia. O Senhor vai honrar a sua existência. O Senhor vai trazer a existência. Diga assim: o Senhor vai trazer a existência. Aleluia. Tudo que Ruth precisava agora é que o Senhor ministrasse, que o Senhor preparasse um bom casamento para ela. E por ela não ter tomado uma decisão louca, por ela não ter deixado o princípio de Lúcifer tomar conta do seu coração, mas foi submissa, foi companheira, foi ajudadora, foi leal, por conta dessa atitude dela, aquilo que era improvável, aquilo que era derrota na vida dela, se tornou numa ocasião maravilhosa, e Deus escreveu o nome dela na história de Israel. Eu quero afirmar para você uma coisa nessa noite: eu não sei qual é a sua linhagem, eu não sei qual é o seu sobrenome, eu não sei de onde você saiu, eu não sei onde você foi criado, eu não sei o que você passou na infância, eu não sei o que você passou na sua adolescência, mas eu vou repetir: o teu passado não define o teu futuro. Diga comigo: o meu passado não define o meu futuro. E porque o teu passado não define o teu futuro, e o Espírito Santo entrou no teu coração, o Senhor diz para você que hoje: eu vou mudar a tua história. As pessoas que achavam que a sua história acabaria dessa maneira, eu, Senhor Jeová, vou revelar o oculto e o escondido, vou mover céus e terra para colocar você em local de destaque. Aleluia.
Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Então levanta a tua mão e aplauda Jesus por isso. Aleluia. Então somente fica firme, então somente não abandone a fé, então somente olha com olhar espiritual. Não permita que o diabo faça você continuar olhando para o mundo, ou se você um dia olhou com olhar carnal, porque o teu milagre está em você conservar o seu olhar espiritual. Quando conheceu a sua sogra Noemi, Ruth viu que ela era uma verdadeira mulher de Deus. O que Ruth viu nela? A graça de Deus. Por isso, sendo uma mulher espiritual, ela se apegou à sua sogra. E aí quando a gente olha para essa situação, o que eu aprendo? Eu aprendo que pessoas como essas têm o seu nome perpetuado na história. E não somente Noemi, não somente Ruth, mas Josué, Caleb, Tiago, João, Maria Madalena, Maria, irmão de Lázaro, e outros personagens bíblicos tiveram a sua vida, a sua história transformada, mudada, porque tinham olhos espirituais. Cada um tinha uma história de vida, cada um tinha uma circunstância de vida, cada um foi alcançado de uma maneira, cada um tinha um currículo de vida, mas todos eles foram alcançados, alcançaram a glória de Deus, porque tiveram seus olhos transformados. E aqui vai um segredo para você. Se você quer viver o novo de Deus, se você quer ter o teu nome perpetuado, se você quer que daqui a gerações futuras, daqui a 5, 6, 10 gerações, o teu nome seja lembrado, fica na presença. Fica na presença. Não faça aquilo que a tua parentela está mandando você fazer. Não faça aquilo que a circunstância está mandando você fazer. Não haja como você já agiu no passado, no teu passado. Porque hoje o Senhor curou a sua visão. O Senhor está dizendo, você não é mais a mesma pessoa. O Espírito Santo está dizendo, eu estou morando dentro de você. Abre os olhos, porque eu quero mostrar para você o espetacular. Eu quero mostrar para você o sobrenatural. Amém? Diga-se, Jesus, eu estou contigo. E eu sei que o Senhor está comigo. Então abre os meus olhos, porque eu quero ver o sobrenatural. Aleluia. Ao possuir a natureza de Deus, a pessoa tem consciência da sua dependência de fé sobrenatural. Quem tem os olhos abertos aqui? Quem teve a visão curada aqui nessa noite? Glória a Deus. Aleluia. Quando a gente tem a visão curada, a gente tem consciência que estamos vivendo na dependência do sobrenatural de Deus. Ou seja, não toma decisões calcadas na visão física, nas emoções, dos sentimentos naturais, na vontade humana, mas sim na visão espiritual. Porque você está andando de acordo com a vontade de Deus. Aí alguém vai dizer aqui nessa noite, mas eu sou espiritual. Eu oro para tomar decisões. Quem vai dizer isso aqui nessa noite? Pastor, eu oro para tomar decisões. Aí eu vou responder, até ora, mas não espera a revelação. Se ora, mas não espera a resposta, está tomando decisão com olhar carnal. E aí não sabe por que está vivendo dias de tribulação. Você pode até orar, você pode até dizer que está orando, mas enquanto Deus não falar com você, espera. Costumo ensinar para a igreja, quando não se sabe o que fazer, não se faça nada. Se você não sabe o que fazer, não faça nada. Se você não sabe para onde ir, não vá a lugar nenhum. Se você não sabe o que falar, cala a boca. A palavra fala que calado até o tolo se torna sábio. Quantos problemas a gente evita quando a gente fica, ó? O que o Espírito Santo está dizendo para a gente aqui hoje? Olha para cá. Para de falar.
para de falar, duas coisas falam por nós. Primeiro, o silêncio. E depois, o papai do céu. Aleluia, Jesus. Quantas guerras são ganhadas no silêncio? Quando o povo de Deus circundou Jericó, o que eles falaram? Nada. Talvez a muralha que você está enfrentando só está esperando você ficar em silêncio. Silêncio e joelho no pó. Quando você ficar em silêncio e o joelho no pó, as muralhas, porque o Deus do silêncio vai bradar dos altos céus. Aleluia. E tudo quanto é cerco que armaram contra você, estou profetizando aqui agora. Quando você ficar em silêncio, o exército do diabo que se levantou contra você e sua casa vai ser banido da tua vida, vai ser banido da tua casa, porque o Deus que opera no silêncio vai se agradar da tua postura. Então, silêncio a partir de hoje. Abre os teus olhos espirituais e veja o que Deus quer fazer, porque esse Deus só está esperando você ficar na visão, para que Ele possa operar o sobrenatural na tua vida. Então, eu aprendo nessa noite que Abraão, ele tinha duas naturezas. Por que ele era vitorioso? Porque ele tinha, além da natureza carnal, ele tinha também a natureza espiritual. E quem é espiritual, olha o que a Bíblia fala no livro de Gálatas, no capítulo 5, no verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Juntos. Digo, porém, andai em espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por que, igreja? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito trabalha contra a carne, porque são opostos entre si, e um trabalha para que o outro venha a perecer. Eu pergunto para a igreja nessa noite: o que é que tem ganhado na tua vida? Quem é que tem ganhado na tua vida? Quem é que tem operado na sua casa? Qual é o espírito, qual é a visão que tem operado na tua casa? Porque se você é homem espiritual, se você é mulher espiritual, você vai dizer: pastor, quem está operando lá em casa é o Espírito do Senhor. Mas se você fala aquilo que vem na cabeça, se você toma a decisão sem pensar, sem orar, a carne, o espírito da carne, o espírito da afronta, o espírito da contenda, o espírito da luta está operando na sua casa. Quem sabe você já não sabe nem mais como mandá-lo embora. Já está tanto tempo trabalhando lá, na escola, no trabalho, em casa, que você já não sabe mais como mandar embora. Você já gritou, já falou, já esperneou. Deixa eu falar para você aqui agora, para de falar. Deixa eu agir. Só abre os teus olhos e eu vou trabalhar em favor da sua história. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. É justamente isso que faz a diferença entre cristão e cristão. E andareis em espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. É justamente andar em espírito que faz a diferenciação entre cristão e cristão. Aquela pessoa que vai à igreja e a pessoa que é igreja. A pessoa que se diz crente e que realmente é crente. A pessoa que diz que te ama e a pessoa que te ama de verdade. Tem gente que ama de boca. Nós temos que amar com gestos, com atitudes. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida a ele. O que Deus fez? O que Deus fez? Agiu. Deus mostrou com atitude. O marido ama a esposa quando ele se entrega por ela. Esposa ama marido quando se dedica a ele. Filho ama pai, ama mãe quando faz algo, ajuda aqui.
Divide com ele as lutas do dia a dia. Pai e mãe ama filho quando faz o seu melhor para esse filho. Amigo é amigo de verdade quando, principalmente na hora da dor, se apresenta e diz: olha, não tenho muito para fazer não. Eu nem sei resolver esse negócio. Mas eu estou aqui, do seu lado. Estou aqui. Pode chorar. Fala para mim o que você está sentindo. Quem ama, ama com atitude. Quem ama com palavras, não ama de verdade. Quem ama com palavras, ó, beija o rosto e vai. Então aí você percebe a diferença entre cristão e cristão. Não adianta crer no Senhor Jesus teoricamente, como era a crença de Ló. Ele cria simplesmente, ele sabia que existia. Ele certamente acreditava no Deus de Abraão, mas quando a sua crença foi testada, ele reagiu como qualquer pessoa incrédula. Você quer saber se a pessoa é crente de verdade, irmã Maria? Fala assim: Jesus, coloca ele na prova. Coloca ela na prova, Senhor. Às vezes a gente tem medo de falar assim: Senhor, toca lá, Senhor. A palavra fala que Deus corrige seus filhos que... Você está falando uma. Você está falando duas. Já falou 3. Já falou 10 vezes. Você está vendo que a pessoa está pedindo para tomar uma varada. É você que vai dar varada? Não. Jesus. Só um beliscão, Jesus. Porque na hora que o beliscão vier, na hora que a varada do Senhor vier, o caráter da pessoa vai se revelar. E aí você sabe se a pessoa é ou não é. Se ela está ou ela não está. Se ela quer ou se ela não quer. Está entendendo o que eu estou falando? Na bonança, William, tudo parece que é bom. Quer ver? Namoro é uma beleza. Noivado, uma delícia. Lua de mel, maravilhoso. Depois de 4 meses, 6 meses, que começa a chegar os boletos, aí você vê se a pessoa realmente te ama. Quer ver? Uma benção. Quando chegar o primeiro filho, que tiver que passar a noite acordado ajudando, aí você vê se a pessoa realmente te ama. Eita, Jesus. Fala a Deus. Tu quer ver se a pessoa está contigo? Pela Jesus, coloca ela no teste. Coloca ele no teste, Jesus. Irmãos, contra o teste do Senhor, ninguém consegue se ocultar. Pode parecer que é... Já ouviu falar do Denorex? Quem é a raiz aqui? Denorex. Parece que é, mas não é. Tem muita gente que parece que é, até ser colocado no teste. Você vai ter coragem para colocar no teste? Você quer resposta? Não quer resposta? Você não quer saber se é de Deus ou não é de Deus? Coloca no teste. Deixa Deus testar para você. Apresenta para Deus. Abre tua visão e para de agir de acordo com os teus sentidos naturais. Audição, olfato, paladar, tato. Para de agir com isso. Coloca no teste. Coloca no teste do Senhor. Seu casamento, seu relacionamento, a educação do teu filho, a educação da tua filha, o comportamento da sua família. Coloca no teste. Coloca no teste o patrão, coloca no teste o teu salário, coloca no teste. Coloca no teste que você vai ver se é de Deus ou se não é de Deus. Se coloca no teste. Tem muita gente que quer ser crente na bonança. Luta não, Senhor. Só vai saber se você é crente de verdade quando a prova chegar. A prova chegou para Ruth, Noemi e Orfa. Ali revelou quem era crente. Tá pesada essa pregação, gente? Tá, né? Mas é assim mesmo. Deus quer revelar pra gente qual é a nossa visão. E para encerrar,
dentro dessa situação de saber revelar quem é crente, quem não é, quem é cristão e quem não é cristão, o resultado disso é que, porque Ló não tinha um coração segundo Deus, o seu olhar não era um olhar espiritual, ele acabou isolado, sem família, pobre, confinado numa caverna. Os nascidos de Deus têm a sua natureza, e naturalmente manifestam-na a cada dia. Algumas decisões suas podem até ser erradas. Olha para cá, por favor. Algumas decisões do crente de verdade podem até ser erradas, mas desde que tenham a intenção de acertar, o Senhor aproveitará e as tornará em acertadas. Pastor, como é que é isso? Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam de acordo com os seus propósitos. Pastor, lá atrás eu não era crente, eu não tinha a minha visão curada, eu não via como o Espírito Santo me mostra hoje. Eu tomei uma decisão que, rapaz, se fosse hoje eu não faria. Deus está dizendo para você, se você se converter, se você se converter a tua visão, o teu coração e colocar na mão do Senhor e deixar Deus trabalhar, Deus ele transformará algo que não era uma visão apurada em bênção na tua vida. Porém, o que o Senhor está dizendo hoje? Eu quero curar a visão da igreja. Nós precisamos parar de agir segundo a nossa vontade, segundo a nossa carne. Chega de errar. Chega de tomar decisões erradas. Seja de cair. Chega de tropeçar. Chega de falhar. Chega de chorar. Chega de permitir na nossa vida pessoas e coisas que não acrescentam nada na nossa vida. Eu posso ouvir um amém para isso? Amém. Você tem duas naturezas, a carnal e a espiritual. Qual é que vai imperar na sua vida a partir de hoje? Qual é que vai imperar na sua vida a partir de hoje?